Bom dia. A paz. Hoje é dia 5 de março, de abril. Olha, eu perdido no tempo. 5 de abril de 2025. Estamos nesse sábado do Senhor, com uma mudança brusca de tempo aqui em São Paulo, de ontem para hoje. Chuva veio forte, muito vento durante a madrugada. Hoje está tudo nublado, cinza e 17 graus, né? Estamos até de blusa aqui, que aqui em cima no monte a gente pega bastante vento, né? João tá melhorando. Graças a Deus. Madrugada foi bem melhor, apesar de ter umas febrinhas, mas, né, conseguimos dormir todos um pouquinho mais. E agradecer a Deus pelas bênçãos, pelos recursos e pelo derramar dele aqui em casa, né? Por todas as pessoas, não vamos citar nomes, mas todos os que estão nos ajudando. Vocês são uma bênção de Deus e nós oramos por todos para que Ele continue derramando sobre vocês as suas bênçãos, as suas orientações, os seus cuidados, muita saúde, muita proteção que todos nós precisamos. E é isso. A comunhão que Jesus prega é essa. Os irmãos se ajudem uns aos outros, né? E é o que nós trazemos hoje nesse sábado do Senhor, onde a gente, desde ontem, né, no culto no lar, que a gente faz toda sexta-feira, né, e o convite está sempre aberto para todos que estiverem aqui em São Paulo e quiserem participar, é no pôr do sol. Então, o pôr do sol ele vai mudando, né? No verão ele fica próximo das 7 horas da noite, e agora já está próximo das 6 horas, né? Outono e inverno, começa o pôr do sol mais cedo, né? E agradecemos pela possibilidade de ler, né, a palavra, que é alimento do Espírito, né? Recapitulando que no capítulo 13 de 1 Reis, Jeroboão tinha sido avisado por um profeta, né, de que ele precisava retomar os caminhos de Deus, mas ele não escutou. Então agora no capítulo 14 começa assim: então Abias, filho de Jeroboão, ficou muito doente. Jeroboão disse à sua mulher: arranje um disfarce qualquer para que ninguém a reconheça e vá procurar o profeta Aías em Siló. Ele é o homem que me disse que eu seria rei. Leve para ele um presente de 10 pães, alguns bolos de figo e uma garrafa de mel. E pergunte a ele o que vai acontecer ao menino. Assim a mulher de Jeroboão foi à casa de Aías em Siló. Aías já estava muito velho e não podia mais ver. Mas o Senhor lhe tinha dito: a mulher de Jeroboão está vindo para perguntar a respeito do filho dela. Ele sempre avisa. Pois ele está muito doente. Assim e assim você falará a ela. Quando ela chegar, vai fingir ser outra. Ah, como é engraçado. Chega a ser engraçado quem quer enganar os homens e mulheres de Deus. A gente já está esperando, mas a gente faz de conta que, não estou sabendo de nada, né? Quando Aías ouviu que ela estava na porta da casa, gritou lá de dentro: entre, esposa de Jeroboão. Por que está fingindo ser outra pessoa? E a gente ainda fica descarado, né? E ele continuou: tenho notícias tristes para você. Vai dizer a Jeroboão este recado da parte do Senhor, o Deus de Israel: tirei você do povo, fiz de você rei de Israel, o meu povo, arranquei o reino da família de Davi e dei esse reino a você. Porém, você não obedeceu os meus mandamentos como meu servo Davi. O meu desejo do coração de Davi era sempre me obedecer de todo o coração.
e fazer somente o que eu aprovo. Mas você foi pior do que todos os outros reis antes de você, e fez para si outros deuses, ídolos de metal. Você provocou a minha ira e recusou-se a me reconhecer. Por isso, trarei desgraça sobre a casa de Jeroboão e destruirei todos os seus filhos do sexo masculino em Israel. Que são os herdeiros do trono, né? É. Engraçado que aqui na tradução do hebraico é os filhos dos que urinam na parede. Era assim que eles identificavam, né? É, que os homens, né? É. Varrerei a sua família como se varre o esterco de um estábulo. Ou queimarei a família de Jeroboão até o fim, como quem queima esterco, né? E dou-me a palavra de que os que são da família de Jeroboão e morrerem na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelas aves. O Senhor falou. Depois, Aías disse à esposa de Jeroboão: volta para casa, e quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel chorará a morte dele e o sepultará. Ele é o único membro da família de Jeroboão que terá um fim tranquilo, pois este menino é o único da família de Jeroboão de quem o Senhor, o Deus de Israel, se agradou. E aí as pessoas podem se perguntar, mas por que então o menino vai morrer, né? E o Senhor já passar tudo o que vai acontecer. Não só isso, mas o Senhor já nos avisou esses dias que quando algumas coisas começarem a acontecer, que não era para a gente ficar com dó. Por quê? Quem ele se agrada vai estar com ele. Uhum. Vai estar melhor que nós, né? E quem, sabe, se afastou de Deus voluntariamente, não porque ele quis, né? Que ele dá muita chance. Só está colhendo o que plantou, entendeu? Inclusive, se a gente até o último segundo, né, desviar, esse é o nosso fim. A Bíblia deixa muito claro. Pode ser que uma pessoa a vida inteira fez maldade. No último minuto de vida, ela se arrependeu profundamente, se entregou, se rendeu, ela vai adentrar o reino dos céus. Isso está escrito no Velho e no Novo Testamento. Exatamente. Porém, aquele que, sabe, andou com Deus uma vida inteira, sabe, teve toda intimidade, foi um bom servo, mas no último minuto, né, acabou pecando e não se arrependeu, não demonstrou, não continuou demonstrando rendição, esse não vai adentrar. E o peso da justiça é dobrado porque ele conhecia o que estava fazendo. Então a gente precisa entender que esse caminhar com o Senhor tem que ser constante, entendeu? Ele deixa muito claro em Apocalipse, né? Quem aguentar até o final, uhum, né? Bom, imagina a aflição da mãe recebendo isso. Então a gente vê aqui o exemplo de uma mãe que porque assim, Jeroboão não necessariamente todos os filhos dele ele teve com a mesma mulher. Uhum. Mas aqui ficou bem claro que o Aías tinha uma boa mãe que educou ele para Deus e não para o mundo, né? Mesmo com os exemplos do pai, né? Exato, mas quando o profeta diz para ela, né? Esse é o único que vai ter um fim tranquilo, porque é o único que Deus se agradou, isso acaba consolando o coração de uma mãe. Uhum. Porque a gente sabe que todos nós, né, em algum momento vamos morrer, é fato. Claro que não é antinatural uma mãe enterrar um filho, mas quando a gente entende que aquele filho está com o Senhor, isso nos, sabe, dá força para prosseguir, né? Então, o Senhor colocará, aqui ó, e o Senhor colocará um rei, versículo 14, o Senhor colocará um rei sobre Israel, que destruirá a família de Jeroboão. Este é o dia, sim, agora mesmo. Então o Senhor agitará Israel como uma cana de junco se agita de um lado para o outro numa corrente de água. Ele arrancará o povo de Israel desta boa terra que tinha dado a seus antepassados e
o espalhará para além do rio Eufrates, porque o povo provocou o Senhor com os postes sagrados. Ele vai abandonar Israel porque Jeroboão pecou e fez todo o povo pecar junto com ele. A partir dali ficou mais intensa os ataques contra Israel, principalmente dos assírios, né? Que estavam além do rio Eufrates, e posteriormente da Babilônia, né? Que também era o mesmo povo. Então, a esposa de Jeroboão voltou para Tirza, e assim que ela entrou em casa, o menino morreu. Imagina o caminho dessa mulher, gente. Eles o sepultaram, e houve muito choro por causa da morte do menino naquela terra, conforme o Senhor tinha dito por intermédio de seu servo Aías, o profeta. Os demais acontecimentos das atividades de Jeroboão, suas guerras e as outras atividades do seu reinado estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Jeroboão reinou 22 anos, e quando morreu e foi sepultado com seus antepassados, seu filho Nadab foi o sucessor de seu trono. Enquanto isso, vamos lá para Judá, né? Roboão, que era filho de Salomão, era rei em Judá. Ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e ocupou o trono durante 17 anos em Jerusalém, a cidade que, no meio de todas as tribos de Israel, o Senhor tinha escolhido para dedicar ao seu nome. A mãe de Roboão era Naamá, uma amonita, né? Então, dentre tantas outras mulheres que Salomão casou e que tinha outras crenças, né, que era pagã. Durante o reinado de Roboão, o povo de Judá provocou a ira do Senhor com os pecados que cometeu, pois os seus pecados eram piores do que os pecados dos seus pais. Eles construíram altares idólatras, estátuas e imagens em cada monte e debaixo de cada árvore frondosa. Por toda parte havia prostração, e o povo de Judá ficou corrompido com as práticas detestáveis das nações que adoravam deuses falsos, nações que o Senhor tinha expulsado de diante do seu povo. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou e conquistou Jerusalém. Ele entrou no templo, no palácio, e roubou tudo o que encontrou, incluindo os escudos de ouro que Salomão havia feito. Então, antes de Nabucodonosor chegar e até roubar as colunas, o rei do Egito já tinha feito uma limpa. Então, o rei Roboão fez escudos de bronze para substituir os que foram roubados e os entregou à guarda real do palácio. Sempre que o rei ia ao templo, os guardas desfilavam diante dele com os escudos e depois os devolvia à casa da guarda. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Nunca deixou de haver guerra entre Roboão e Jeroboão. Quando Roboão morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. A mãe dele era a amonita Naamã e seu filho Abias reinou em seu lugar. Bom, de acordo com o estudo até que a gente leu antes de começar aqui o vídeo, a diferença, né, que faz uma boa educação, seja ela dada por uma mãe, por um pai, ou se for uma pessoa órfã, mas tinha um cuidador temente a Deus, né? Então, o primeiro foi poupado por Deus, porque a mãe colocou nos bons caminhos, né? E o segundo não fez nada, né, que agradasse a Deus, porque a mãe era uma idólatra. Então, isso aponta para um alerta, né? O quanto que nós precisamos levar muito a sério o nosso papel como educadores e o quanto nós influenciamos, né, o caminhar dos nossos filhos. O influenciar não é com palavras. Quem é educador e já estudou, né, alguma coisa com relação à absorção mental
de ideias, você sabe muito bem que quando você está só lendo uma coisa, a sua absorção daquela ideia ou daquela doutrina ou do que quer que seja que você está lendo, ela é menos de 40%. Né? Quando você vê imagens, ela sobe para próximo de 60%. Mas quando você vivencia aquilo que você aprendeu, ou seja, tem uma vivência real, né? Isso sobe para quase 100%, e 100% só Deus, né? Mas vamos dizer que 90%, e conforme você repete aquilo, aquilo vai fixando na sua mente, não como uma decoreba que a gente fazia quando ia estudar para uma prova no ginásio, né? Porque você estudava, não estudava, você lia 10 minutos antes da prova, fazia a prova e ia jogar bola. Isso estou falando comigo, tá? No dia seguinte você já não sabia mais nada daquilo, né? Se tivesse uma revisão de prova, você ia falar, não, eu fiz tantos gols, porque não lembrava lufas, né? Agora, de 3 anos para cá, eu fui criado, estou sempre dando o meu exemplo, eu fui criado numa família católica, que depois de vários problemas com o padre, com a religião, com grupos de coordenação e tudo mais, buscaram outros caminhos. E eu, como criança, segui os pais. E fui para lá e para cá, vendo as diferenças, mas não absorvendo nada. Porque eu não tinha um exemplo contínuo. Constante, né? Constante. Mas sabia que Deus existia. E assim como a Lígia já relatou, para mim ele era aquele Deus que, quando der um BO muito feio, eu vou lá, recorro e tal, né? Mas ele não é a fada madrinha, muito menos o dono do banco, que vem e resolve as coisas depois que você fez um monte de besteira, né? Ele te dá o dom, ele te abre portas para você se capacitar, ou seja, você não vai ficar na rede esperando cair tudo do bom e do melhor. Você é filho dele, mas ele quer que você haja por conta própria dentro das leis que ele colocou. Ele faz uma aliança, tem a parte dele e a nossa, né? Exato. E aí, tem muita gente que ficou meio chateado quando eu disse que Deus, ele não é inclusivo, ele é exclusivo, ou seja, ele é único. Ele criou tudo que nós temos e o que nós somos. Ele não precisa de nós, nós precisamos dele. Então nós temos que nos adequar aos mandamentos e às leis que ele colocou, porque ele sabe o que é melhor para nós. Não adianta você virar para o espelho e falar, eu sei o que é melhor para mim, eu sei o que vai me fazer feliz. Você não sabe. A gente tem que dar exclusividade para Deus, ele é único, né? Ele é único. E aí, quando a gente lê essa palavra e vê a divisão que aconteceu por conta de um monte de coisa errada que Salomão fez, mesmo sendo o homem mais sábio até certo ponto, né? Porque o ego inflado dele e o poder e dinheiro substancial que ele teve, né? E claro, a inteligência e a possibilidade de argumentação que ele tinha de tantos e tantos assuntos diferenciados, que ele sabia da natureza, das plantas, dos animais, de navegação, de tudo que ele ia a fundo, e foi a fundo, inclusive em conhecer deuses que não são deuses, que são só idolatrias. E a divisão aconteceu, e ela passou de pai para filho, de filho para neto, e aí nós assistimos hoje tantas
tantas coisas que nós vivemos hoje, vamos dar o exemplo do nosso país, mas no mundo inteiro, essa divisão enorme, para que é? Um povo contra o outro, uma raça contra a outra, porque eu sou X, você é Y. Não existe isso. Todos somos humanos, porque fomos criados por um. E quando você divide, você enfraquece. E aí é o que está. Né? Nabucodonosor vem depois, mas antes disso já estavam tomando porrada um do outro, porque um brigava com o outro, enquanto eram irmãos em Cristo. Deixa eu só voltar numa coisa que você estava falando que era importante. Sim. Que você teve uma criação que não teve uma base ali na Bíblia em si, né? Porque não necessariamente, até vou tirar por mim, meus pais se conheceram na igreja católica. Meu pai ia ser padre, né? A minha mãe cantava na igreja, né? Era da catequese, dava aula de catequese, aquela coisa toda. Só que não tinha uma cultura da leitura bíblica diariamente em família. Viver, né? A palavra. E, né, de seguir fielmente o evangelho, né? Não estou falando que todas as famílias católicas são assim, por favor, foi só a nossa experiência. Está dando o exemplo nosso. Né? E aí isso passou, por exemplo, o Ralph, as primeiras filhas dele também sofreram com a mesma questão. Dele e da primeira esposa também não terem essa constância. Porém, olha só que coisa maravilhosa. Desde que o Ralph se converteu, né? E toda a forma como a gente educa a Joana e agora o João se transformou, e claro, cada dia a gente aprende uma coisa nova. As mais velhas também estão vindo, reaproximando, sabe? E bebendo da fonte. Sim. Né? Então, pelo menos as que moram mais perto conseguem vir aqui semanalmente orar com a gente. Isso, sabe? Fortalece. Graças a Deus, grande parte delas, por ter crescido aqui com a minha sogra já ter se convertido há bastante tempo, elas já conhecem bem da Bíblia, sabe? Elas já estavam mais ou menos no caminho. Mas agora elas conseguem enxergar o pai como um sacerdote, entendeu? Então, mesmo aquelas que estão longe, que não conseguem estar com a gente aqui orando semanalmente, elas ligam, elas mandam mensagem para o Ralph: papai, olha, ora por mim por essa questão. Ou por alguém que precisa. Exato. Papai, tô com esse BO aqui, me ajuda, sabe? E sabendo que o Ralph vai levar para elas uma palavra de Deus e não mais algo só da cabeça dele. Isso. Né? Por quê? Porque elas, por serem adultas, elas têm que tomar as próprias decisões. O Ralph não tem mais poder de falar: não, você tem que fazer isso. Não. Né? Porém, ele orando por elas, levando uma palavra de Deus para elas, elas estão ganhando essa confiança de que eu sinto no coração que eu realmente tenho que fazer isso, porque isso vem do Senhor e meu pai está sendo, sabe, instrumento para isso. E aí tem uma palavra que hoje é muito usada e todo mundo, quando nasce hoje em dia, já nasce querendo ser influenciador digital, lógico, né? E aqui está escrito: vocês influenciaram negativamente meu povo, ou seja, a influência já existe há muito tempo. E o inimigo sabe os pontos exatos aonde usar as flechas dele para atacar e nos desviar do caminho de Deus. Por quê? O mundo está repleto de coisas para nos distrair, né? Nós temos uma honra e uma satisfação em estar aqui todo dia orando. Nunca foi assim na nossa vida. As coisas aconteceram, mudaram da água para o vinho, ou de uma hora para outra? Não. Fazem 3 anos que a gente está aqui continuamente. Só agora nós estamos começando a enxergar. Só agora nós começamos a enxergar
os frutos, porque antes esses frutos estavam só ainda afastados, né? Mas Deus dizia, não é que porque não estão vendo com os seus olhos que não está acontecendo. E agora a gente começa a conseguir enxergar. Feito uma raiz que está crescendo e ninguém vê. Esses 4 anos, o primeiro ano foi de conscientização. Ele começou a nos dar clareza daquilo que ele queria para nós. E a gente ter essa clareza e começar a se arrepender verdadeiramente de tudo aquilo que a gente fez lá atrás. E mesmo ele dizendo, eu já perdoei vocês. Está lá na cruz. Mas, vai, não peques mais. Continua valendo. Né? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter no processo. Ele fala para nós, vocês têm uma promessa e a promessa está lá. Está aqui, ó, nesse ponto. E nós estamos aqui. Ele dá a ponta da promessa e fala, vocês estão vendo? Eu prometi, essa é a aliança, mas vocês estão aqui e vocês têm que andar até lá. Sozinho vai ser difícil. Comigo, não é que não vai ser difícil, vai ter dificuldade. Mas deixando as coisas comigo, estando de mão dada comigo nessa aliança, o peso que vocês carregam vai ficar leve e o jugo suave. É o que Jesus falou. E teve uma outra coisa assim, no começo, que fez toda a diferença. Não que ele não continue nos suprindo disso, mas no primeiro foi uma avalanche, assim, que é o amor dele. Isso né? Ele transborda. O tempo inteiro assim, se posicionando como eu sou o pai de vocês. Cuidadoso, amoroso. Né? Eu amo vocês, mas era assim algo que não dá para definir, porque eu nunca tinha experimentado algo igual. E nunca ninguém, por mais que alguém tenha crescido num lar estruturado, com pais amorosos, ainda assim, no contato com o amor de Deus, é uma discrepância gigantesca. Né? Porque é algo material, palpável, e algo que explode o entendimento e está muito além, né? Não está no visível. E outra coisa importante, ele trabalhar a nossa identidade, né? Ele falar, olha, como o Ralph, né, deu exemplo aqui, tá vendo isso aqui, ó? Esse é quem você é. Então, esse caminhar todo não é o que você vai ter, não, é quem você vai... Não, nem é o que você vai se tornar, você já é. Só que você está fazendo um caminho de volta para deixar para trás tudo que não presta, tudo que o mundo tentou te impedir de ser quem eu sempre te programei. Eu sonhei com você antes da barriga da tua mãe, né? Então, ele nos mostra isso para falar, esse é você. Aí você olha e fala, Senhor, isso é muito para mim. Como pode? Né? Isso é muito para mim, Pai. E ele, mas você foi feito a minha imagem e semelhança, você quer o quê? Ele diz sempre, é como eu te vejo, não como você acha. Porque se ele é Deus, criador de todas as coisas, eu fui feita a imagem e semelhança dele, ele não pode ter planejado algo para mim que caiba dentro da minha cabeça. Não, né? Então, esse é o romper, né? E constantemente, quando a gente está fraquinha, quando a gente está sendo muito atacado, a primeira coisa que ele volta lá e carrega, né? Pega a gente pelos cabelos, com um bom sentido, ei, lembra de quem você é. Periodicamente ele fala, revisem as minhas mensagens, e a gente pega os cadernos de 2021, 22, 23, 24. E agora estamos no dia 25, né? Olha, só até esse mês de abril já foi um caderno inteiro. A gente vai ter que comprar caderno outro. De quase 100 folhas. Então... Mas ele falou, esse ano vai ser bem diferente. Se na sua vida você não teve uma educação como essa mãe, né? Do filho de Jeroboão, não tem problema.
partir do momento que você aceita a paternidade de Deus, você está salvo. Mais do que a salvo, né? Porque não tem pai melhor do que ele. Ele fala na Bíblia também, olha, ainda que é muito difícil isso acontecer, mas ainda que a sua mãe te rejeite, né? Porque o maior amor que tem depois do de Deus na terra, sinto muito, mas são das mães pelos seus filhos, né? Elas que geram. Mas ainda que isso aconteça, eu vou cuidar de você. Ele fala isso, né? Então, não importa o que passou. A partir de agora, você, né? Se rendeu, você se entregou. Assim, a avalanche de amor, de cuidado e o contato com a paternidade de Deus, né, vai ser o suficiente. Então, é uma mensagem de reflexão muito importante nesse sábado do Senhor, aonde Ele quer que a gente esteja com Ele. Para quê? Né? Para realmente refletir no seu passado, saber aonde nós estamos posicionados e como estamos com Ele. E Ele fala, sonhem, enxerguem aquilo que eu quero para vocês. Né? E não só a gente entender que nós temos Ele como pai, e daí tá tudo bem se você não teve um bom pai, uma boa mãe, enfim, né? Mas também você se perdoar se lá atrás você não foi um bom pai ou uma boa mãe, porque agora com Ele, né, tudo pode ser diferente. Tudo pode mudar. Isso, aí eu tô falando do Ralph porque eu posso falar bem dele, ele fala bem dele mesmo, né, pega mal. Mas, de fato, quando eu o conheci, ele carregava uma culpa muito grande, né? Por conta de divórcio e tudo mais, e nem sempre isso dava força para ele exercer o papel dele. Não de ser autoritário, mas de ter autoridade, de ter ali, de ser o sacerdote na vida das filhas dele, né? E hoje é totalmente diferente, entendeu? Que foi algo que ele não só sentiu a transformação interna, como ele enxerga hoje que o comportamento delas com ele é totalmente outro, né? E por conta de todo esse processo, né? O que a gente tem que lembrar sempre é a mensagem, orai e vigiai diariamente. Sim. Né? Porque nós não podemos